Stan Lee. É difícil vir outro nome à cabeça quando a gente pensa em histórias em quadrinhos, filmes de super-heróis. Infelizmente, ele nos deixou em novembro de 2018. Mas o seu legado em frente à Marvel vai durar para todo sempre. O Repórteres de hoje vai contar um pouquinho da história desse mestre que revolucionou os quadrinhos em todo o mundo. Confira. Então, antes do Stan Lee, na verdade, você já tinha heróis bem definidos, né? Você já tinha o Super-Homem, você já tinha o Batman, você já tinha o próprio Capitão América na Timely Comics, que antes se chamava Marvel, se chamava Timely Comics, e a DC se chamava National Comics. Então a National Comics já havia lançado Super-Homem e Batman. E a Marvel, quer dizer, a Timely Comics, lança com os seus dois gênios, né, o Jack Kirby na ilustração e o John Simon no roteiro, eles lançam o Capitão América. Mas antes desses heróis, se você quer saber, ainda existiam os pulps. Pulps eram livrinhos, ou meio revistinha, meio livro, que não tinha um herói muito definido. Era uma aventura espacial, era uma aventura tipo Indiana Jones, era uma aventura totalmente voltada para um tema geral, não para uma pessoa. Depois dos pulps, né, antes do Super-Homem, porque lembra, o Super-Homem é o primeiro herói que você entende como herói, esses heróis que nós vemos hoje em dia. Mas antes dele você tinha heróis como o Sombra, você tinha heróis como o Doc Savage e alguns outros que vieram do pulp, dessas literaturas de aventura, de entretenimento, mas não ainda com a figura do super-herói. Então, antes de Stan Lee, era exatamente isso, e ele entra no mercado atrás dessa vertente, né? Porque, se eu não me engano, ele estava numa função muito baixa antes de entrar na Timely Comics. Eu acho que ele era porteiro, se eu não me engano, alguma coisa parecida. E ele vê no jornal esse anúncio pedindo uma pessoa para auxiliar em diversas áreas, em texto também. Ele vai para a Timely Comics e começa a trabalhar, como eu já falei, com esses dois monstros, né? O Jack Kirby e o Joey Simon, no próprio Capitão América, porque eles precisavam de texto para o Capitão América. Era um volume muito grande, parece que eram 2 páginas de texto logo no início. E de cara, muito novo, 18, 19 anos, o Stan Lee mostra uma habilidade com texto. Ele mostra todo o potencial dele em roteiro, né, em história. Pois é, os primeiros heróis, né, antes dos super-heróis, a gente tinha os heróis que eram humanos, que, né, tinham uma mente mais brilhante, né, ou eram muito mais ágeis, mas sem superpoderes. Até que surgiram aí os grandes super-heróis que até hoje são considerados os panteões, né, o Superman, Batman, Mulher Maravilha, enfim, os heróis da DC, que eram considerados deuses, né, eles eram como os deuses gregos para o mundo moderno. Até que surgiram os heróis da DC Comics, né, que são heróis muito poderosos, são como se fossem os deuses gregos do mundo moderno, né, capazes de fazer coisas que humano nenhum seria, e muitas vezes sem até os dilemas e problemas que nós humanos enfrentamos. A gente tem aí o Hulk, o Thor, o Homem de Ferro, praticamente todos esses que fazem sucesso hoje nos filmes vieram ali da época do Stan Lee, principalmente dentro dos principais dos X-Men, né, dos Vingadores, praticamente todos foram criados ali naquela época. O Capitão América ele traz de volta, né, não foi ele que criou, mas ele é que meio que ressuscita o Capitão América nos anos 60, trazendo ele, descongelando ele, né, criando a história no qual ele é descongelado nos tempos atuais. Então ele criou praticamente todos esses principais personagens que a Marvel tem hoje que fazem sucesso foram criados nesse período. As principais contribuições do Stan Lee são heróis que continuam até hoje bombando, né, no mundo geek. Os principais, o Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, os X-Men, os Vingadores, né, Thor, Homem de Ferro, Hulk, né, são heróis que são muito icônicos. Hoje, com o cinema moderno, né, eles foram levados para a telona de forma muito maneira, muito bacana. E acho que talvez o cinema de heróis, os próprios quadrinhos, né, e o cinema de heróis não seria
a mesma coisa sem as contribuições do Stan Lee, né? Antes do Stan Lee, a gente teve dois períodos. Teve o início da Era de Ouro dos quadrinhos, que foi em 38 com Super-Homem, Batman, Capitão América, que eles surgiram, eles eram aquela coisa ainda no período de guerra, pré-guerra e durante a guerra, então eles foram meio que um escape para isso. E aí nos anos 50 a gente teve um livro que saiu de um psicólogo americano que meio que dizia que os quadrinhos eram o que tornava as crianças ou o que fazia com que aumentasse a delinquência infantil. E aí se criou um código dos quadrinhos e muita coisa foi proibida. Não podia ter violência, não podia ter insinuações de drogas, não podia se falar quase nada, meio que se tornou uma censura nos quadrinhos. E quando o Stan Lee entrou, né, com a Marvel, na época era Timely Comics, ele ressuscita, ele traz de volta algumas dessas histórias com o tempo, e ele traz personagens mais pé no chão, mais reais, mais realistas, com problemas mais comuns. Tocou num ponto que foi muito importante, que ele humanizou os heróis, né? Ele fazia muito assim, os problemas psicológicos que cada um tinha, que inicialmente o da DC não tinha, depois passaram a ter. Ele tocou muito na parte até financeira de cada um, né? O Thor, por exemplo, ele é um deus, mas foi expulso de Asgard para vir para a Terra e se transformou num médico e manco. Quer dizer, Odin fez ele sentir na carne as dificuldades da vida, para ele ser mais humilde. E cada um tinha seus problemas. O Bruce Banner se transformou no Hulk e virou uma maldição para ele. O Quarteto Fantástico mesmo adquiriu os poderes com os raios cósmicos e cada um tinha a sua característica, né? Eles continuaram com as suas vidas, mas cada um utilizando os poderes para poder fazer o bem para a humanidade. Eles retratam muito os problemas da nossa sociedade. Os X-Men, por exemplo, tem um problema fortíssimo de preconceito que é tratado, né, na série como os mutantes fossem inferiores aos humanos, ou eles se considerassem, alguns deles como Magneto se consideram superiores. Então essa parte toda de preconceito racial, né? No começo ele trabalhava com pessoas que eram maravilhosas, que era o Steve Ditko, tinha o Jack Kirby, que eram desenhistas e que também trabalhavam tipo, em parceria com ele, meio que criaram todos esses personagens. E ele meio que tinha com esses caras uma combinação, eles funcionavam muito bem juntos, né? Era quase que um trabalho de confiança entre eles. E chegou uma hora que o Stan Lee estava tão carregado de funções dentro da própria Marvel, como editor-chefe, respondia até cartas das revistas, ele meio que fazia tudo. E aí ele não estava conseguindo escrever roteiros inteiros, então ele meio que fazia uma sinopse, ele escrevia um textinho falando sobre o que a história seria, entregava para esses artistas, e eles faziam todos os desenhos, e aí depois ele vinha e completava esses desenhos com os textos, com os diálogos, com as narrações. Então ele meio que era um processo criativo, meio que todos eles juntos foram quem construiu isso. O grande mérito do Stan Lee, até que em 2008, no governo Bush, se eu não me engano, ele ganha uma honra ao mérito das artes norte-americanas pela contribuição dele à cultura pop, né, e à cultura através dos quadrinhos. É a inclusão. O Stan Lee, ele passa a fazer inclusão com os quadrinhos, e inclusão num nível muito íntimo com o ser humano. Um herói não é um herói pleno, não é um herói que é imbatível, a não ser por um detalhe. Não, ele é um ser humano como você que está lendo. Você pode acreditar que você pode ter poderes também. Você pode acreditar que um dia você está no laboratório, é picado por um inseto e vira o homem aquele inseto. Entendeu? Você pode entender que você foi exposto a um raio qualquer e de repente adquirir superpoderes. E aquele herói tem problemas como você tem. Ele tem que pagar conta, ele tem que conseguir emprego, ele tem que responder a um chefe brabo, ele tem que administrar a namorada, ele tem que estudar, ele tem que ir a uma escola, ele tem que fazer coisas muito humanas. Não adianta nada você mostrar um conteúdo para uma criança se não tiver um orientador do lado. Uma pessoa que mostra a ela o que é bem e o que é mal. A criança vai entender a aventura como esse cara aqui conserta as coisas e esse aqui estraga tudo. Ela vai ver aquilo ali acontecer. Mas os valores por trás daquilo, eu acho que o pai e a mãe, o responsável, né, tem que auxiliar.
né? O preço do nosso raciocínio, da nossa inteligência, é a nossa necessidade de aprender. Isso ninguém vai fugir disso. Quem consome as mídias de super-heróis ou de ficção científica, né? Eu gosto muito de Star Wars também, desde pequeno já absorveu esses valores desde sempre, né? Eu faço sempre muitos comparativos com a realidade e a ficção, com os valores que eu aprendi, né? Lendo ou vendo essas mídias. Quando Peter Parker aprende com o tio dele que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, você, quando cresce, quando vira adulto e quando você começa a poder fazer mais do que você fazia quando era criança, também começa a entender que as suas ações geram consequências. Você já aprendeu isso quando era criança vendo Homem-Aranha. Tem muitos valores legais na cultura geek que podem ser absorvidos desde pequeno. Como o cinema trouxe isso para o mundo adulto também, né? Os adultos que não tiveram o prazer de conhecer esses personagens antes, agora estão reconhecendo esses valores também. Eu acho que muitos deles são passados de forma bacana para todas as idades. Todo mundo quer se sentir um pouco Dr. Xavier ou o Hulk, ou num momento de raiva, né, você poder se transformar naquela criatura e dar um jeito, ou o Homem-Aranha pulando de prédio em prédio, resolvendo os seus problemas daquela maneira esperta do Peter Parker, que já tem tanto Peter Parker por aí, ou você ter aquele sentido milionário do Homem de Ferro, né, que é o Homem de Ferro e o Batman, eles são heróis por causa da grana, né, é o poder da grana. E é isso, eu acho que essa empatia com aquilo que é universal, com as suas necessidades, com a sua vontade de ser um ser além do ser que você é, saindo um pouco dessa realidade que o mundo globalizado está mostrando ser tão cruel e tão tediosa, né? Que você vê por aí, não é grande coisa o mundo. Então as pessoas usam como escapismo, eles correm para a fantasia para poder ter aquele minuto de descontração. Eu acho que foi essa transformação dos quadrinhos daquela época, de você conseguir humanizar esses personagens, de você conseguir trazer esses super-heróis mais para perto das pessoas, para as crianças olharem para esses personagens e conseguirem se identificar nisso. Né? Você tinha uma criança que viu o Homem-Aranha e conseguia identificar os problemas que o Homem-Aranha tinha, e apesar desses problemas ele lutava para superar isso, né? Ele não se deixava abater, ele não desistia, ele continuava sendo um herói, continuava enfrentando os problemas, ele continuava vivendo a vida dele e conseguindo fazer as coisas funcionarem. Antigamente a gente não tinha esse orgulho, né, de se declarar nerd. Hoje em dia você vê qualquer pessoa na rua andando com uma camiseta de super-herói, isso é super normal, deixou de ser uma cultura de nicho e passou a ser cultura pop, cultura popular. Todo mundo utiliza, todo mundo absorve, todo mundo consome, né? E eu acho que, como eu tinha falado sobre os personagens deles, se não fossem tão humanos, talvez as pessoas não se relacionassem tanto com o Capitão América, com o Homem-Aranha, a ponto de usar camisetas com as suas marcas, com suas caras, muitas vezes, né? E os filmes também creio que foram muito importantes para isso, porque a leitura de quadrinhos é uma coisa um pouco mais de nicho, né? Não é todo mundo que gosta de cultura pop que consome quadrinhos especificamente, é uma mídia mais de nicho. O cinema já é uma mídia mais tradicional para todo mundo, mais ampla, né? De consumo mais fácil. Então, com a vinda dos heróis para o cinema de forma tão bem feita, acho que todo mundo passou a apreciar os heróis que antigamente só conheciam de ouvir falar por causa dos quadrinhos, mas nunca de fato conheceram a fundo, né? Dá muito orgulho, né? Você poder ser representado no cinema, você poder entender que aquilo que você gosta hoje em dia determina o mercado cinematográfico. Você tem diretores como James Cameron e você tem a atriz maravilhosa Jodie Foster que estão numa luta, travando uma luta do tipo assim, peraí, gente, segura os filmes de super-herói porque está abafando os outros. A gente não consegue produzir mais nada, porque a galera só quer super-herói. Foi um casamento muito bonito, né? Principalmente a Disney, ela fez está fazendo um trabalho muito bacana. Ele foi a raiz da árvore, né? Ele criou, a coisa cresceu e está se expandindo cada vez mais. Graças a evolução da tecnologia dos filmes, dos efeitos especiais e tudo mais, coisa que não tinha na década de 80, como eles tentaram, o Homem-Aranha, fizeram 3 longa-metragens muito mal feitos, a série era muito ruim, né? O Hulk
se segurou por algum tempo, durante 5 temporadas, mas nada assim que pudesse o Hulk. Ele era o Lou Ferrigno, era ele mesmo pintado de verde, não tinha efeito especial. Hoje já totalmente diferente, né? A coisa toda é digitalizada e fica com um visual muito melhor, né? O Stan Lee, ele não só contribuiu, como ele soube aproveitar e beber muito dessa fonte da cultura moderna, né? Uma vez que ele foi se atualizando, né? Apesar, né, da idade avançada, ele sempre foi um cara atualizado, sempre esteve envolvido com produção de games, de jogos, né, de todas as mídias onde os heróis alcançaram. Então, é óbvio que isso favoreceu muito a carreira dele e foi uma via de mão dupla, né, porque a contribuição dele fez com que essas mídias novas também alavancassem da forma que os fãs de quadrinhos gostam. Eu acho que ele acabou representando um pouco isso. Ele não foi por causa dele que isso tudo aconteceu, né? Porque a gente já tem aí bastante coisa crescendo há algum tempo, mas ele se tornou a cara desse universo de quadrinhos, principalmente no cinema, né? A participação dele, ele faz aquelas participações especiais em todos os filmes da Marvel, mesmo de personagens que ele não criou, mesmo de personagens que ele não estava envolvido. Mas você tem ele como uma representação do jovem nerd que gosta de quadrinhos. Ele meio que é um ídolo desse grupo de pessoas, dessa galera que curte esse universo de quadrinhos hoje. O Stan Lee foi fundamental para que o cinema de quadrinhos moderno, principalmente o universo cinematográfico Marvel, tenha a cara que ele tem hoje. É uma coisa que foi muito bacana quando começaram os filmes do universo Marvel, é que eles, diferente dos filmes dos X-Men que vieram um pouquinho antes, eles tentaram deixar o mais parecido possível com os quadrinhos. Isso tem muito a mão do Stan Lee ali, tanto é que ele aparece em todos os filmes, né? Faz sempre uma aparição especial. Isso virou assim um ícone, né, do universo Marvel. A Ponte HQ é uma livraria especializada em quadrinhos e atende todo tipo de colecionador. Além das famosas HQs, aqui você encontra um grande acervo de card games, com destaque para Magic the Gathering, Naruto, Warcraft, Senhor dos Anéis e muito mais. Ser proprietário de um estabelecimento que cativa tantas pessoas tem, é claro, seus desafios. A gente tem que trabalhar com muito cuidado, né? Na ponta dos dedos, o dia a dia da gente, no caso da reposição, na hora de fazer uma compra, e nem sempre a gente acerta, né? Ih, caramba, errou, isso aqui sobrou demais. Aí tem que tomar cuidado nos outros à frente para poder seguir, né? Recuperar aquele que foi perdido. Ou então a gente acha que vai vender pouco, acaba vendendo muito e acabou, vamos correr atrás de mais. E nem sempre assim faça a reposição. Agora vamos continuar com o nosso time de especialistas que estão celebrando a obra do mestre Stan Lee. O Stan Lee, ele teve uma vida muito plena, muito produtiva, né? E tudo isso faz com que ele deixe um legado que praticamente o mantém vivo, né? Para sempre. Acho que quando a gente contribui para o mundo com algo que fica imortalizado, um pedaço da gente fica naquilo. Então o Stan Lee vai estar sempre vivo para os fãs de quadrinhos. Toda vez que a gente lê um quadrinho do Homem-Aranha, dos X-Men, a gente vai lembrar do Stan Lee. Toda vez que a gente vê um filme novo da Marvel, a gente vai lembrar do Stan Lee. Da mesma forma que os produtores, os ilustradores, os roteiristas vão sempre se lembrar do legado dele quando fizerem seus novos produtos, né? Então, o legado que ele deixa vai ser imortalizado, vai ser, né, colocado aí no panteão dos produtores nerds, com certeza. Ele é responsável pela estética da Marvel. Por exemplo, você tem assim, na Marvel, você tem posições muito bem definidas do herói, ele faz aquela coisa do pé, da mão, do corre, aquelas expressões fortes. Isso tudo é o legado do Stan Lee. Se reza a lenda, né, que no escritório ele era igual um louco, ele pulava em cima de mesa, pulava em cima de cadeira, para mostrar a posição do herói. E ele dizia o seguinte, a pessoa está assustada, ela faz, não, faz, para você poder no quadrinho expressar aquilo. Então ele não só mexe no roteiro, ele mexe na estética do quadrinho, ele mexe na linguagem, como esse quadrinho vai afetar você, ele traz o ser humano para dentro do quadrinho, o ser humano literalmente, ele mostra que uma pessoa incapacitada pode ser um super-herói também. Não só o produto que ele criou, os produtos que ele criou serão lembrados para sempre, mas as pessoas vão se espelhar um pouco nesse modo visionário de ver o mundo, nessa inocência que ele tinha de
construir personagens que buscassem sempre um mundo melhor, né? Ele sempre foi uma pessoa que passou valores muito bons, né? E desde sempre soube passar isso de forma que nenhum outro conseguia. Então eu espero sim que novos roteiristas venham aí, se espelhem no trabalho dele e modifiquem o mundo para melhor, como o próprio Stan Lee modificou, né? Ele foi um dos caras que revolucionou como quadrinhos eram feitos. Eu acho que, tipo, considerando quadrinhos como uma arte desse século, considerando quadrinhos uma coisa de escrita e arte visual dessa época, ele foi um dos que mais revolucionou. Ele foi um cara que conseguiu trazer uma coisa diferente e modificar um cenário de quadrinhos que estava morrendo e ressuscitar isso e trazer novas ideias, novos personagens, nova vida para isso tudo. E ele sempre tentou fazer coisas novas, ele sempre tentou recriar coisas, inventar coisas diferentes, ele tentou fazer coisas para a internet lá no início do final dos anos 90, né, quando ainda estava começando. Então ele sempre foi um cara que tentou criar diferenças e nesse período ele conseguiu criar personagens icônicos que estão aí até hoje e provavelmente pelos próximos 30, 40, 50 anos ainda vão estar aí povoando nossas televisões, nossos filmes e ainda os quadrinhos. Ele, sim, ele ocupa um patamar reconhecido e sensacional dentro da cultura pop, dentro da cultura nerd, geek, de quadrinho, né? E é bonito você ver um homem chegar aos seus 95 anos e morrer porque seu corpo não tem mais o que render, né? Ele não morreu de um acidente, ele não morreu de uma doença degenerativa, ele morreu porque chegou ao ponto dele, ele viveu tudo que ele tinha para viver. E cercado do amor dos fãs, e cercado dos seus personagens, podendo fazer parte de todos os filmes até então realizados com o nome da Marvel. Um cara que foi presidente da Marvel, depois virou presidente honorário, né? Quer dizer, todo mundo chamava ele de presidente, já não era, mas ô presidente, ei presidente. Então é emocionante você ver uma carreira como essa, né? Então acho que a maior influência do quadrinho foi entender que a gente pode ser super-herói, principalmente pelo legado do Stan Lee. A gente entende que a gente tem um pouco de super-herói dentro de nós, e isso é muito legal. O Repórteres dessa semana vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Leia histórias em quadrinhos, incentive os seus filhos a embarcarem nesse universo fantástico que são as HQs. Com certeza ele vai ser influenciado para o bem por muitos super-heróis. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Até lá!